Você sabia que a famosa frase "mata, mas não engorda" foi improvisada pelo Matheus Nastergaile e se tornou um dos momentos mais icônicos desse filme? Se prepara aí para conhecer os bastidores dessa série, embarcar nessa viagem junto com a gente e principalmente testemunhar a genialidade dessa equipe de produção. Fala galera do bem, Ludi Simões sou eu, e sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais essa viagem pelo mundo do cinema. E hoje a gente vai voar direto para o sertão nordestino para revisitar um clássico que, olha, há muito tempo arrebatou o coração de milhares de espectadores. E é isso mesmo, a gente está falando de O Alto da Compadecida. Só que antes de embarcar nessa viagem, eu vou te fazer um pedido. Pelo amor da Compadecida, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e assim você vai receber todas as novidades que pintarem por aqui. Tá todo mundo preparado? Então sobe aí, bora lá, toma assento! Muito mais do que uma simples adaptação de uma peça teatral, esse filme é um mergulho no coração de um Brasilzão repleto de humor, repleto de cultura, repleto de personagens inesquecíveis e que atire a primeira pedra quem nunca disse a frase "não sei, só sei que foi assim". O Alto da Compadecida, originalmente, é uma peça teatral em forma de prosa que foi escrita por Ariano Suassuna em 1955. Considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira, é uma comédia que mistura elementos do folclore, da cultura popular e principalmente da religião. A trama é centrada em dois personagens principais, que é o João Grilo e o Chicó, que são dois nordestinos que são igualmente pobres e espertos, mas que fundamentalmente buscam sobreviver, no meio de tanta escassez e de tanta diversidade. Eles são conhecidos por suas artimanhas e suas histórias repletas de humor e de situações pra lá de improváveis. Em síntese, O Alto da Compadecida nada mais é que uma sátira social que detona a injustiça, que detona a hipocrisia, que detona a desigualdade social, que detona a religião, tudo aquilo que impera ali no sertão nordestino. O mestre Ariano Suassuna utiliza elementos da cultura popular como o cordel, a literatura de folhetos, tudo isso para construir essa história que é riquíssima. A peça foi encenada em 1956 pela primeira vez lá no Recife. Essa montagem manteve aquele tom de comédia, os diálogos rápidos e cortantes, o uso de elementos da cultura nordestina que são características marcantes tanto do autor quanto da obra. Isso tudo ficou intacto nessa versão. A partir daí a peça se tornou referência na cultura brasileira e a história do João Grilo e do Chicó ganhou asas, encantando o público com esse humor simples, mas de uma sagacidade absurda, que tece críticas certeiras com uma leveza indiscutível. Na adaptação de uma peça teatral para o cinema, uma das maiores dificuldades é exatamente essa transposição da linguagem. No teatro tudo é muito vivo, tudo é muito ao vivo, muito pulsante, muito imediato. Já no cinema, não. No cinema a gente tem uma experiência visual e auditiva completamente diferente. E aí, por esse motivo, a adaptação requer transformação de cenários teatrais em locações reais e a exploração de possibilidades cinematográficas como planos, edição, efeitos visuais, trilha sonora. Numa adaptação como essas, a equipe fundamentalmente enfrenta o grande desafio de manter a fidelidade da obra nessa transposição, o que normalmente não é muito fácil e principalmente normalmente não dá muito certo. Não foi o que aconteceu com o Alto da Compadecida, que foi tão fiel à obra e se manteve tão pura que, não sei, talvez esse seja o grande sucesso, o segredo do grande sucesso. Dirigido pelo Guel Arraes a partir de um roteiro da Adriana Falcão, do João Falcão e do próprio Guel Arraes, O Alto da Compadecida estreou aqui no Brasil no dia 15 de setembro de 2000 e trazia no elenco nomes de peso, como Matheus Nastergaile, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marco Nanini, Luiz Melo, Maurício Gonçalves, Virgínia Cavendish e mais uma legião de atores incríveis que fizeram participações muito especiais. Denise Fraga, por exemplo, viveu a Dora, Diogo Vilela viveu o Eurico, o saudoso Rogério Cardoso viveu o Padre João, Lima Duarte viveu o Bispo, o também saudoso Paulo Goulart viveu o Major Antônio Moraes, Henrique Dias viveu o Cangaceiro, Bruno Garcia viveu o Vicentão e o Aramis Trindade viveu o Cabo 70. Essa adaptação cinematográfica reverberou muito mais o poder e a profundidade dessa obra e deixou claro e provou mais uma vez que é possível sim fazer comédia aqui nesse país com coisas inteligentes, uma vez que aqui se utiliza muito de recursos baratos e às vezes até idiotizados para se fazer comédia. O Alto da Compadecida devia servir de exemplo, para muitos realizadores que até hoje ainda insistem em fazer cinema
para uma parcela que, infelizmente, sequer vai a uma sala de cinema para assistir, sabe? Não sei até que ponto, de repente, isso é uma estratégia inteligente, uma estratégia interessante, mas continuo torcendo, né, como realizador, continuo por aqui torcendo para que um dia realmente as grandes histórias, as grandes produções consigam chegar nas salas de cinema e consigam contar suas histórias com a mesma dignidade com que o Auto da Compadecida contou. Talvez esteja aí também o segredo do sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades de bastidores, eu sei que todo mundo gosta disso. O filme foi inteiramente filmado no Nordeste do Brasil, e com isso ele captou e manteve, né, toda essa autenticidade e todo esse clima, né, todo aquele, sabe, toda aquela potência da alma nordestina. O diretor Guel Arraes, ele manteve junto com ele um livrinho de anotações, um diário de bordo, onde ele anotava todas as coisas que eram relevantes, que eram importantes para a construção de cada uma das cenas. Isso é um documento valiosíssimo, eu queria muito ter acesso a esse livrinho para ver quais foram essas anotações brilhantes que ele acabou deixando aí nesse diáriozinho de bordo. Muitos atores do filme acabaram trabalhando também nos bastidores como auxiliares na parte de figurino, de cenário, de produção e tal, enfim. Acabou virando uma grande, né, cooperativa, acabou virando... É o que a gente chama nos bastidores aqui de guerrilha, né? Não chegou a ser um cinema de guerrilha, mas foi uma cooperativa bem legal ali. Isso criou um ambiente muito saudável, né, muito salutar ali para todo mundo trabalhar. Grande parte do humor do filme ele se deve exatamente às improvisações do elenco, ou seja, muita coisa que a gente vê na tela não estava escrito, surgiu ali no calor daquele momento e talvez isso aí tenha feito uma diferença assim, absurda no resultado final, porque manteve a autenticidade de todo mundo ali, sabe, criou situações hilárias, coisas inesquecíveis, coisas que acabaram virando aí curiosidades de bastidores e, poxa, tudo isso contribuiu pra caramba, né, para essa obra genial que a gente tem acesso. A trilha sonora original do filme ela incorporou elementos assim daquela música nordestina, como o forró, como o shot e tal, e tudo isso numa mescla tão brilhante, sabe, tão magistral, tão genial, que não podia ter dado um resultado diferente, né? Ouvir a trilha sonora de Auto da Compadecida faz a gente viajar por um Nordeste tão nosso, né? Uma coisa tão verdadeira, tão brasileira, que não tem como a gente ficar indiferente a isso aí. A adaptação cinematográfica desse filme ela ganhou elogios assim rasgados, principalmente porque ela manteve a autenticidade e a originalidade do texto, né? Do texto que foi escrito pelo Suassuna. E isso, caramba, ninguém tira, né? Isso ninguém tira. É um dos grandes méritos desse filme. Os figurinos do filme foram criados com base numa pesquisa cultural e histórica, com o objetivo único de manter toda aquela autenticidade da vestimenta do sertão nordestino. Parte do filme foi gravada exatamente na casa do Ariano Suassuna, e com isso o elenco pôde mergulhar de cabeça. Não tem laboratório mais delicioso do que esse, mais gratificante do que esse para um ator poder viver ali in loco, né, todas as emoções do autor no momento em que ele estava criando aquela obra. Um dos pontos altos desse filme foi exatamente aquela transformação que parte do elenco teve, com auxílio de figurino, de maquiagem, de efeitos especiais e tal, para assumir aquela personalidade falecida, né, digamos assim, nas cenas que aconteceram depois do julgamento. Isso é muito interessante da gente ver e criou também situações hilárias ali de bastidores e tal, porque muita gente não estava preparada, né, para encarar tudo aquilo, e isso foi encarado com um bom humor assim, absurdo, trazendo mais leveza para essa produção. Por incrível que pareça, o orçamento desse filme era bem limitado, sabe? Com isso, algumas das cenas elas foram gravadas num palco improvisado, e isso exigiu assim uma criatividade extra de toda essa equipe de produção que não está no gibi. Vocês sabiam que o próprio Doguinho do Ariano Suassuna fez parte desse filme também? Ele interpretou o Doguinho de um dos personagens ali, só que na verdade eu não me lembro de qual personagem que era. Se você sabe, deixa anotado aí nos comentários, eu não lembro realmente, né, a quem pertencia o Doguinho do filme, mas seja lá quem for, era do Ariano Suassuna. Toda aquela magia do cordel, né, que é um gênero literário até hoje bastante cultuado no Nordeste, ela foi trazida, foi incorporada a esse filme e ajudou a criar todo aquele visual único e infinitamente atraente, né, que esse filme possui. As filmagens enfrentaram adversidades climáticas assim absurdas, eles iam de um calor supremo a temporadas de chuva também gigantescas, ou seja, era 8 ou 80, mas vamos lá, né? Vamos lá, tudo pelo cinema nacional, tudo para conceber uma obra, né, brilhante, e o resultado a gente confere nas telas.
O Auto da Compadecida ele foi bem recebido não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Ele participou de festivais ao redor do globo e com isso aumentou essa visibilidade global. Ele participou, por exemplo, do Festival de Gramado no ano de 2000, recebeu o Kikito de Ouro de melhor filme. Também no ano de 2000 ele recebeu o prêmio da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira como melhor diretor, né? O Miguel Arras levou esse prêmio, e o Matheus Nastergaile levou o mesmo prêmio como melhor ator. E recebeu também o Grande Prêmio BR do Cinema Brasileiro em 2001 nas categorias de melhor ator, melhor direção e melhor roteiro adaptado. É prêmio que não acaba mais. E ainda fez participações honrosas no Festival de Cannes, no Festival de Toronto, no Festival de Vinha del Mar, no Festival de Miami, no Festival de Cartagena e no Festival de Havana. O Auto da Compadecida foi sucesso nas bilheterias desde o seu lançamento, atraindo milhões de espectadores ao cinema. Ele, inclusive, é citado, frequentemente como um dos filmes que foi responsável por projetar o cinema internacional, o cinema brasileiro, no mercado internacional. Isso é muito legal, isso é uma responsabilidade muito grande e foi cumprida com êxito, por essa produção genial. Além disso, a história do João Grilo do Chicó, ela inspirou várias adaptações para outras mídias, incluindo séries de televisão, outras peças teatrais, enfim. E o Auto da Compadecida também acabou imortalizando algumas frases e alguns diálogos que se tornaram icônicos. Confere aí. Mata, mas não engorda. Essa é uma das frases mais icônicas, que é pronunciada exatamente pelo João Grilo, do Matheus Nastergaile, e é usada frequentemente para descrever a mulher do padeiro, a Dora, que é interpretada pela Denise Fraga. Chicó, você é um mentiroso. João Grilo frequentemente acusa o Chicó de ser um grande mentiroso, o que particularmente eu acho uma covardia, Eu acho realmente uma injustiça muito grande chamar o Chicó de mentiroso, poxa vida. Eu vou dizer uma coisa a vocês, mas é segredo, hein? O padre, que é interpretado pelo Maurício Gonçalves, ele sempre usa essa frase aí para iniciar as conversas dele. Seu padre vem lhe dizer uma coisa, mas é segredo. João Grilo usa essa frase exatamente para tentar convencer o padre a entrar nas armações dele. Eu sou muito engraçado, mas eu não sei. E com isso o Chicó frequentemente demonstra a falta de autoestima dele. Oxente, que maçada! A expressão oxente é uma expressão bastante utilizada, bastante característica do sotaque nordestino, e ela é usada normalmente para expressar surpresa, para expressar susto, enfim, é bem legal. Vamos sair por aí se metendo em tudo quanto é confusão. O João Grilo e o Chicó resumem a abordagem que eles fazem da vida exatamente com essa frase, ou seja, vamos viver, não importa o que vem depois. No sertão, tudo que é importante é o sertão. A Compadecida, que é interpretada magistralmente pela Fernanda Montenegro, ela frequentemente usa essa frase exatamente para reafirmar o poder e a força que ela tem. E sem falar da frase, não sei, só sei que foi assim, que é frequentemente utilizada pelo João Grilo exatamente como uma evasiva, como uma saída pela tangente, como aquela típica ensaboada. O filme traz algumas referências à própria história do cinema, fazendo alusões a algumas produções internacionais como E o Vento Levou e O Poderoso Chefão. A referência é usada com humor e acrescenta um toque de sofisticação que bate de frente com toda aquela aridez nordestina, confere uma sofisticação a uma situação completamente absurdamente nordestina. Essas referências essa cultura cinematográfica mundial, elas são bastante importantes porque reforçam toda essa preocupação do Guel Arras e principalmente reforça a habilidade do Guel Arras, mostra com mais clareza essa habilidade que ele tem de unir elementos internacionais com essa cultura tão enraizadamente brasileira, e com isso acaba criando uma comédia completamente sofisticada e também completamente cativante. Tô sabendo que agora em 2024 tá rolando o Auto da Compadecida 2, deve estrear nos cinemas aí em breve. Isso a gente está ouvindo pelas redes sociais, comentários do Matheus Nastergaile, do Celton Mello e tal, eles já estão confirmando aí que estão trabalhando nesse produto, e isso é muito legal, cria uma hype gigantesca. E é isso, galera. Se vocês curtiram o conteúdo, não esquece, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades que com certeza vão pintar por aqui e que a Compadecida esteja sempre com você. Não sei. Só sei que foi assim. A gente se vê no próximo set. Corta!